E aí, Mari, vai começar o reparo agora? Sim, comecei a desmontar esse equipamento. Ele é um Dell, ele é o 3583. Esse equipamento já passou por uma outra assistência. E na outra assistência eles falaram que deram o diagnóstico, falaram que era problema de placa de vídeo. O que está acontecendo? O equipamento liga, gera imagem, funciona normal, entra no sistema, porém quando instala o drive da placa de vídeo, ele dá tela azul. Aí eu comecei a fazer o teste, eu não vou ligar aqui porque ele esquentou bastante. Aí eu retirei aqui o dissipador, tô vendo que a pasta térmica aqui não sei se está mal aplicada ou o dissipador não está encostando aqui no processador, mas a gente vê depois. Percebi que também o cliente acrescentou M2, um pente de memória de 8 GB, tá sem a bateria. E pode ser mesmo problema de só fazer um BGA resolve. Porém, como passou por outra assistência, eu gosto de verificar para ver se não está faltando nenhum componente. Eu vou retirar ela daqui, verificar com um microscópio. Eu já fiz alguns reparos nesse equipamento que com esse mesmo defeito e era só o BGA mesmo. Alguns eu fiz também que era o problema no chip. Também já fiz que era problemas de memória. Então, para começar aqui mesmo, eu vou verificar a placa tudo certinho para ver se os componentes estão tudo aqui. Aí eu vou mostrando o resultado para vocês. E aí, Mari? Bom, infelizmente o reparo não deu certo. O problema é o chip mesmo. O cliente vai ter que utilizar a placa de vídeo desabilitada. Se eu habilitar aqui agora, vai dar tela azul. Não consegui outro chip para fazer substituição, infelizmente é um pouco difícil de encontrar. Eu fiz os procedimentos que eu fiz troca da solda BGA do chip, das memórias, fiz atualização de BIOS, testei com outro sistema, testei com alguns drivers diferentes, porém não deu certo. Então, tem a opção também, tem duas opções para utilizar. Ou desabilita no software, mas aí quando fizer a formatação, se algum dia for fazer a formatação, toda vez tem que desabilitar. Ou também tem a opção de desabilitar na placa mãe. Mas aí o mais seguro, digamos assim, é deixar mesmo desabilitado apenas no software. Então, infelizmente, mais não sei reparo, então vamos entregar para o cliente. E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui com o nosso técnico Ítalo. Qual é o equipamento que você tá aí, Ítalo? Bom, acabei de pegar essa 3060, ela não gera imagem. E eu abri ela aqui, ela tá em condições boas, o cliente disse que teve contato com líquido, parece. Caiu goteira na placa. E aí eu não tinha encontrado nenhum sinal de oxidação aqui na parte da frente, mas ao virar ela eu vi tudo aqui, tá tudo oxidado aqui, essa região, tudo bastante oxidado, então parece que ela teve contato com o líquido por muito tempo. Então eu vou fazer tentativa, primeiramente vou retirar toda a oxidação que for possível, depois ressoldar todos os componentes afetados. E aí vou voltar para as medições, ver se tem algo em curto, para eu poder continuar na análise. Como estamos, Ítalo? Bom, eu já fiz a remoção do excesso de oxidação. Depois disso eu fiz a ressolda de vários componentes. Fiz a ressolda desse componente aqui, que é o PWM que controla as fases da GPU. Fiz a ressolda desses transistores aqui também, porque a solda deles estava muito feia. E aí eu fui ligar ela e identifiquei que quando eu liguei, esse componente aqui, que é um fusível, ele abriu. O fusível abriu e eu tinha visto que desse lado aqui de cima dele estava em curto, agora não está mais. Eu vou mostrar por que está. Eu tirei 3 componentes, são MOSFETs modelo DRMOS.
e eu fiz a medição deles aqui. Esses dois, eles têm continuidade desse ponto aqui com esse. Eles são um pouco mais difíceis de detectar curto, porque nem sempre o curto vai estar entre esse e esse. Às vezes está entre esse e esse, às vezes está entre esse e esse. Então depende do modelo, depende de como tá. Então nesse caso o ideal é comparar com um que está bom. Nesse caso aqui, se a gente vê esse que está bom, que é de outra placa, aí ele não tem essa continuidade com esse terminal de cima. Já esses dois aqui, os dois têm. Então os dois estão em curto. Eles entraram em curto depois que eu liguei corretamente aqui o PWM, retirando a oxidação e ressoldando ele. Então pode ser que tenha mais problemas, mas a princípio eu vou recolocar esse aqui e vou substituir esses dois e vou fazer outros testes. E aí, então? Bom, eu fiz a substituição dos 3 MOSFETs. Quando a gente termina de fazer, ele fica desse jeito aqui, sem nenhum curto mais na linha que sobe o PCI Express de 12 volts. Mas eu identifiquei que aqui em cima agora está em curto. Que é estranho, porque esse problema não estava acontecendo antes. E outra coisa que eu percebi também, procurando por esse curto, eu já troquei mais de uma vez aqui os 3, né? Esse aqui eu deixei fora porque ele voltou a queimar. Então agora eu tenho 3 MOSFETs queimados. Então nessa linha ali está sempre voltando a queimar. Coisa que eu percebi aqui foi que injetando 12 volts aqui nessa linha, dá pra ver que o chip esquenta. Aqui é porque ela fica um pouquinho desalinhada, né? Mas pelo dedo dá pra ver que é o próprio chip que esquenta. Existe a chance de esse chip ter danificado com essa oxidação toda. E infelizmente o único jeito de eu descobrir vai ser retirando esse chip da placa. Porque se eu retirar e todas as tensões normalizarem da placa de vídeo, quer dizer que o chip está em curto e ele que está fazendo com que os MOSFETs que eu estou trocando voltem a queimar. Então eu vou retirar esse chip. Sem o chip eu vou fazer as medições de novo, ver se saem todos os curtos, se o equipamento volta a tirar as tensões. E a partir daí eu vou continuar minha análise sem o chip na placa. Como estamos, Ítalo? Bom, eu retirei o chip da placa, depois eu dei uma limpada aqui na solda para que não tenha terminais juntos. Fiz a medição aqui de novo. Não está mais em curto aqui, era onde estava em curto, entrada dos 12 volts. Provavelmente esse curto veio do chip, infelizmente. Existe a chance de ser algum problema de oxidação da solda que tenha sido ativado só depois que eu troquei os MOSFETs danificados, que agora eu tô com 3 MOSFETs em curto, né, e o chip e eles estavam mascarando o curto do chip, né. Os 3 estão em curto agora. Mas eu acho pouco provável. De toda forma eu vou fazer a troca da solda BGA do chip e vou ver se isso vai mudar algum sintoma da placa. E aí, Ítalo? Bom, sem o chip aqui eu consegui fazer mais medições. Eu identifiquei que o chip ele na verdade estava mascarando curto em um dos capacitores. Então eu fiz a medição aqui, consegui tirar os capacitores e a resistência saiu, mas ela ainda existe uma certa resistência na placa, que eu descobri outras coisas também. Pedi para a Mari olhar também para me ajudar. A gente identificou que os 2 capacitores tinham entrado em curto. Na verdade um deles entrou em curto, aí eu substituí. Depois o outro entrou em curto. Esses capacitores eles ficam embaixo do chip GPU, por isso que é difícil identificar quando eles estão em curto, assim. Então sem o chip parou de mascarar e eu retirei os 2. Depois que eu retirei os 2 deu para ver também que injetando tensão o PWM esquenta. Dos componentes que tem aqui que precisa trocar, é o único que eu não tenho. Eu pedi para ver se a gente tem outras unidades. Então a gente vai aguardar esse componente chegar. E é bem possível que ele seja a causa
atual de todos esses componentes está queimando, porque ele tem ligação com tudo, né? Ele faz o controle do V-Core da GPU, então faz sentido que um problema nele esteja causando com que volte a queimar o componente que eu coloco aqui. Então eu tinha testado sem ele, porque com a fase a menos é comum funcionar, mas como está voltando a queimar também os capacitores, eu deixei eles fora da placa. Eu separei 2 bons aqui que eu vou usar depois quando eu trocar o PWM, mas primeiro eu vou trocar o PWM, me certificar de que não tem mais nenhum curto na placa. Depois eu vou ter que colocar os 2 capacitores, o componente que está faltando, e aí eu vou testar sem o chip. Aí depois que restaurar todas as tensões que eu volto o chip.